Bora. Gente, foi ali que chorei muito. E um detalhe, eu precisava chorar em silêncio. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, eu me chamo Riane Neto e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco de como é que foi a minha experiência morando em quarto aqui em Portugal. Bom, gente, então, como vocês viram aí no tema do vídeo, eu vou falar sobre essa experiência de morar em quarto. Se você mora em Portugal, conhece alguém que mora em Portugal, ou se você está pesquisando sobre morar em Portugal, com certeza você já ouviu falar sobre essa modalidade que no Brasil não é tão comum. Eu acredito que no Brasil a gente vê muito essa configuração de morar em quarto mais para estudante, né? Aquele estudante que às vezes vai estudar em outro estado e acaba compartilhando o quarto com outro colega estudante, né? A gente ouve falar das repúblicas, que é essa divisão aí de quartos, e compartilham os demais ambientes da casa, né? Que seria a cozinha, o banheiro, a sala de TV. Aqui em Portugal isso é comum, mas para famílias inteiras, por exemplo, né? Aqui existem aí os aluguéis de quartos dentro das casas, não só para estudantes, mas também, como eu disse, para famílias todas aí, né? O casal com filhos e às vezes até com pet, que foi também o nosso caso. E, gente, com o cenário atual imobiliário aí, com o valor dos arrendamentos nas alturas, eu tenho certeza que morar num quarto ou alugar um quarto para morar no primeiro momento, com certeza já passou pela cabeça de muita gente que está aí fazendo planos para vir morar em Portugal. Só para você ter uma ideia, um apartamento T2 em Viana do Castelo, aqueles apartamentos de 2 quartos, estão numa média aí de 700 a 950 euros o valor do aluguel. Já o valor de um quarto tá saindo aí por uns 350 euros. E é interessante que antes esse valor de 350 euros era o que era cobrado para uma casa inteira. E agora está sendo cobrado aí esse valor apenas para um quarto dentro de uma casa. E assim, se você vem em família, com aquele planejamento financeiro pesado, bem robusto, ou já com um trabalho em vista, né, uma proposta de trabalho em que você vai ganhar aí acima do mínimo, que hoje é 760 euros, ou então quando você já vem do Brasil com algum imóvel arrendado, pode ser que essa realidade de aluguel faça sentido para você, mas sinceramente eu acredito que mesmo assim você acaba comprometendo aí todo o valor de um salário na renda, né, no arrendamento. Praticamente todo o valor do casal vai para pagar o aluguel. E se você tá falando de uma pessoa que vem sozinha, essa conta já não fecha, fica impossível praticamente de você conseguir arrendar uma casa inteira. E é por isso que muita gente acaba cogitando aí a possibilidade de alugar um quarto. Para alguns pode até fazer sentido num primeiro momento chegar alugando um quarto, porque a pessoa consegue economizar o dinheiro que trouxe, e aí com o tempo ela vai se ambientando na cidade que ela escolheu morar, ela vai fazendo um network no trabalho, conhecendo pessoas que acabam indicando depois de boca também algum arrendamento que esteja um pouco mais em conta, porque às vezes as pessoas não anunciam o aluguel nos sites. Então, às vezes, é mais fácil um conhecido de alguém que conhece alguém que conhece alguém e chega até você a informação de que essa pessoa está alugando ali um imóvel e você consegue fazer aí essa ponte, conversar com o proprietário e conseguir aí um aluguel um pouco mais barato. E foi mais ou menos isso que aconteceu na nossa realidade e eu vou contar para vocês, então, como é que foi a nossa experiência morando em quarto aqui em Portugal. E antes da gente avançar com o vídeo, eu vou pedir para você, se não é inscrito ainda, se inscrever no canal, deixar o seu like e aí se inscrevendo ativa o sininho, porque aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser informado, vai conseguir assistir em primeira mão e tá sempre atualizado da nossa rotina aqui. Moramos eu, meu marido e a nossa cachorrinha, a Fete, aqui no norte de Portugal, na região de Viana do Castelo, e a gente está compartilhando um pouquinho da nossa rotina e da nossa experiência como imigrantes aqui no país. Se você ainda não viu o vídeo onde a gente fala sobre os 10 meses de Portugal, a gente introduziu toda a história, né, desde a nossa chegada no país até virmos parar realmente aqui no norte de Portugal. Mas um detalhe que foi nossa experiência no quarto, eu quis deixar para um vídeo completo falando sobre esse tema, porque eu acho que rendia realmente aí um vídeo só falando sobre morar em quarto e qual foi a minha experiência e qual é a minha opinião. Então, logo que a gente chegou em Lisboa, a gente ficou ali os primeiros 10 dias
num hotel, acabamos ficando ali turistando um pouquinho. Foi umas férias mais ou menos assim que a gente se deu também, porque a gente sabia que depois a gente já não ia conseguir, né, tirar férias tão cedo. Então a gente aproveitou aqueles 10 dias de estadia em hotel para dar uma descansada e conhecer um pouquinho mais da região de Lisboa. Mas a nossa intenção sempre foi subir para Viana do Castelo, mais para o norte. E num primeiro momento a gente ficaria hospedado na casa de um conhecido. Aconteceram alguns imprevistos e infelizmente a gente recebeu a informação de que a gente não poderia mais estar indo para casa dessa pessoa, e a gente se viu numa situação um pouco realmente perdida. Mas o que a gente fez então? A gente começou aí a buscar alternativas, né? A gente sabia que existia aí essas possibilidades, tanto relocation como alugar um quarto, se fosse a necessidade. E por conta aí de questões financeiras e valores, né, de serviços que estavam um pouco altos, a gente optou por alugar um quarto mais perto da onde a gente já queria morar e com calma e procurando algo que fosse nosso. Então a gente fez isso, conseguimos alugar um quarto em Viana do Castelo. Chegando no quarto, na casa, né, que a gente ia compartilhar, algumas coisas pra mim começaram a não me agradar. E eu vou explicar por quê. Bom, existem aí questões, né, que a gente tem que levar em consideração quando decide que vai morar num quarto, né? A gente sabe que privacidade praticamente não existe. É você dentro do seu cômodozinho e às vezes nem dentro do cômodo que você tá existe essa privacidade, essa possibilidade de privacidade. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, preza muito pela sua privacidade, pela sua intimidade, né, de poder, sei lá, andar à vontade dentro de casa, enfim, tem esse hábito, talvez você tenha que repensar, mudar, se ajustar, né? Acaba a gente tendo que se ajustar, mas não vai dar para ficar tão à vontade quanto. A gente sempre fica ali tomando alguns cuidados, até mesmo falando baixo, né, conversando mais baixo e tal. Só que aquilo assim, um dia, 2, 3, 4, 5, aquilo vai. Mas muito tempo vivendo nessa realidade, aos poucos acaba incomodando também. Um outro detalhe, gente, que pra mim foi muito desafiador, foi muito difícil, foi em relação à parte da higiene pessoal. Por quê? Porque nós estávamos numa casa em que, além de nós, eu, Laura e a Fete, num quarto, também tinha um outro casal e a família, que era quem alugava a casa, né? Que tava alugando a casa. E a família tinha mais 5 pessoas, se não me engano. Então, no final, éramos 9. No final, éramos 9 pessoas morando numa casa. E, gente, é muita gente morando dentro de uma casa. Apesar da casa ter quartos o suficiente. Cada um no seu quarto. De fato, a casa tinha, se não me engano, 4 quartos. Porém, apesar dela ter 4 quartos, ela tinha 2 banheiros e apenas um banheiro com chuveiro. O banho da casa inteira era num banheiro só. Então ali já começavam as dificuldades. Porque às vezes a gente queria tomar banho ou ir ao banheiro e a gente via que tinha gente no banheiro, precisava voltar pro quarto com a toalhinha, com as coisas, esperar a pessoa sair do banheiro, vigiar se ela saiu e tal, e tinha mais gente querendo entrar no banheiro também, enfim. Então assim, o mal-estar pra mim começou ali principalmente com essa situação da questão da higiene pessoal. A hora de tomar banho, para mim, realmente era um desafio. E eu vou entrar em mais detalhes do porquê. Assim, como era um banheiro comportando o banho de 9 pessoas, chegava em um ponto que o nível de limpeza do ambiente já não tava aquele nível, né, 100%. Então, era complicado de você tomar banho depois de uma outra pessoa e muitas vezes a banheira, né, a gente tomava banho numa banheira, a banheira chegava a entupir e aí 2 situações, ou ela entupia durante o banho e aí, né, é um problema do encanamento da casa, enfim. Muitas vezes acontecia isso, de você estar tomando banho, aquela água subir, formava aquela poça na banheira, né, e a água demorava a ir embora. E isso pra mim foi uma das coisas que me incomodava muito na hora de tomar banho, é que muitas vezes a gente chegava pra tomar banho e a água ainda não tinha desentupido. E aí a gente tinha 2 alternativas, ou a gente tipo voltava pro quarto, ou entrava na banheira com aquela aguinha já nas canelas. Então assim, por vezes foi uma situação
muito ruim, muito desconfortável, de ter que tomar banho sempre com muitas pessoas usando o ambiente do banheiro. É aquela frase que o filho chora, a mãe não vê, quando a gente muda de país, realmente para mim fez muito sentido, porque foi ali que eu... Bora. Gente, foi ali que chorei muito, chorei muito. E um detalhe, eu precisava chorar em silêncio, porque eu não queria que ninguém visse que eu tava chorando, né, que eu tava... E aí eu tinha que chorar pra dentro e eu fiquei... Aquilo me deixou muito mal, aquela situação, mas acho que faz parte, assim, pra alguns, pra muita gente, essa a realidade que a gente precisa, às vezes, passar pra gente chegar no objetivo que a gente quer, né, no processo. Eu costumo dizer que, assim, é o nosso processo, né, a gente tá começando do zero, de novo, e alguns começam um do zero já no meio do caminho e alguns têm que começar o do zero mesmo. Então, do ponto inicial ali. Então, às vezes, você vai tendo que vencer esses desafios até você cumprir esse processo, vencer essas etapas. Então, assim, esse momento para mim foi realmente muito, muito complicado por causa disso, de ter que lidar com esse momento do banho, que para mim eu acho que é um momento muito íntimo e eu gosto que seja o mais higiênico possível e acabava que não estava sendo. Então, isso pegou muito pra mim e começou a me incomodar cada vez mais. O que eu tô dizendo aqui, eu sei que não foi um fator isolado, eu sei que isso acontece porque são muitas pessoas morando numa casa, tinha pessoas de diversas idades dentro dessa casa, tinha adultos e menores e crianças, né, morando na casa, então como é que você faz? Enfim. Não é pra todo mundo. Então, assim, morar num quarto não é pra todo mundo. Às vezes a gente vem com aquela ideia, né, de que, não, eu vou passar por tudo, eu vou aguentar tudo. E talvez não vai aguentar tudo, gente. Talvez não vai aguentar tudo. E tem que ter isso muito... Tem que estar fazendo sentido, tem que estar muito claro que não vai aguentar tudo. Não é porque é imigrante que vai ter que aguentar, porque talvez não aguente. E acho que não é vergonha nenhuma, né? Cada um tem o seu limite nessas questões. Por isso que pensar em morar num quarto tem que ser algo muito bem pensado. E eu tô falando de um cenário em que tínhamos ali 2 adultos e um cachorro. Agora, se no seu caso é você sozinho, como é que isso é pra você? Se no seu caso é você, a sua esposa e uma criança, repense. Pensa e repensa. Como é que vai ser, né? Então, assim, realmente pôr na ponta do lápis e avaliar. Avaliar se aquela situação é pra você. Uma outra questão pra nós era o fato de a gente estar com um cachorro, né? Então, assim, pra gente, a gente já tava mesmo realmente querendo encontrar algo que fosse nosso, uma casa ou um apartamento, que a FET pudesse ter um pouquinho mais de liberdade. A nossa preocupação, como a casa tinha muita gente, é que as pessoas às vezes ficassem assustadas com ela. Ela é um animal super dócil, mas não é todo mundo que gosta ou que não tem medo de cachorro. Tem pessoas que têm medo de cachorro. Então, a nossa preocupação também era com essa questão, né, de ela poder, sei lá, assustar. Tinha criança na casa, então dela poder assustar uma criança, enfim. Então, a gente evitava de deixar também ela solta por aí pela casa e tal. Então, ela tava sempre dentro do quarto, a gente levava ela na rua para fazer o xixizinho do cocô, voltava para dentro de casa e ficava enfiada dentro do quarto. Então virou meio que uma rotina para nós ficarmos enfiados dentro do quarto. A gente não socializava pelos outros cômodos da casa. A gente ficou recluso no quarto
pra gente fazia mais sentido assim e foi como a gente optou. Mas também não tava interessante, não tava legal. E assim, eu sei que pra alguns morar em quarto faz total sentido. Acho que principalmente para aquelas pessoas com um perfil mais jovem, um perfil mais aventureiro, sinceramente, acho que faz total sentido. E eu sei que nem sempre são só os jovens e os aventureiros que acabam indo morar em quarto por conta das circunstâncias e da realidade que eu já mencionei, a realidade atual do país, principalmente com relação a valores de arrendamento, obriga muitas famílias, muitas pessoas a no primeiro momento, optarem por morar num quarto. Mas eu sei que tem gente que se adapta super bem a morar em quarto e vive nessa condição aí há anos. Há anos. Faz amizades com as pessoas, né, as outras pessoas que moram ali na casa e levam a vida super bem e, querendo ou não, economizando no final, né? Porque as despesas de uma casa toda para uma pessoa só fica um pouco mais alta do que um quarto que você vai dividir ali, sei lá, internet, luz, água e as outras contas, né? Então, gente, assim, eu fiz um breve resumo, eu destaquei aqui as coisas que pra mim realmente pesaram muito, que foi aí, principalmente a questão da hora de tomar banho. Pra mim foi realmente aí a parte mais desafiadora, mas eu queria levantar essas questões para vocês, para que você que esteja assistindo aí avalie, né, se talvez faz sentido para você morar num quarto ou não. Pode ser que você se adapte super bem, mas pode ser que seja aí uma experiência não muito agradável. A questão realmente é botar na balança e avaliar se faz sentido para você. E lembrando também, gente, um detalhe muito importante nesse vídeo que eu preciso frisar, que essa foi a minha experiência morando em quarto. Eu não estou dizendo que todas as experiências, todo mundo que mora em quarto passa pelo que eu passei. Eu estou dizendo o que aconteceu comigo e como eu me senti. Pode ser que você passe por isso que eu falei e não se incomode, não ache que foi nada demais e tá tudo bem. Cada um aí tem a sua vivência, a sua experiência e a sua opinião. Te agradeço muito por ter ficado nesse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu like. Eu gostaria muito também de saber o seu comentário. Se hoje você mora em quarto, como é que tá sendo a sua experiência? Deixa aqui nos comentários, que assim que eu puder eu vou responder e a gente interage um pouquinho. E se você ainda não mora em quarto, tá pensando em vir para Portugal, será que esse vídeo te ajudou? Ajudou a abrir um pouquinho a sua mente? Eu também vou gostar muito de saber. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!